Amanhã tem Corinthians e Vasco em São Januário. Segunda-feira o Corinthians define o novo presidente, o novo vice-presidente e presidente da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Tem muita coisa importante acontecendo. Transferban, contas bloqueadas, vou te explicar aqui. Situação de Memphis Depay, busca por reforços. Bora fazer um resumão do Salazar, já que a semana foi muito conturbada, não tive tempo de gravar muitos vídeos, então fazer um resumão aqui para vocês, trazendo as principais informações e tem coisa nova para falar. Valeu? Bora, vem comigo. Fala, gente, todo mundo vivão por aí? Tudo certo com todo mundo? Hoje é sábado, 7h15 da noite, 23 de agosto de 2025. Eu, infelizmente, não consegui ter muita interação com vocês essa semana aqui. Foi realmente uma semana muito conturbada, digamos assim, para mim, né? No trabalho, em casa, muitas coisas para fazer. Chegando tarde, dormindo tarde, acordando cedo. Enfim, infelizmente não consegui gravar os vídeos. A minha intenção é voltar a gravar na maneira que a gente estava gravando no mês passado. Essa é a intenção a partir dessa próxima semana, porque essa semana que passou, bicho, foi complicado. Vocês devem ter visto aí nos meus posts no Instagram, eu indo para jogo do Santos, eu indo para a pauta do Corinthians e para o Palmeiras, enfim. Uma série de situações, obrigações, escala, aqui em casa também, uma série de coisas, enfim, não consegui gravar como eu gostaria. Gravei o vídeo sobre o Dorival Júnior, se você não assistiu, assista, porque para mim essa é uma opinião. O Dorival Júnior é o último na fila dos culpados pela situação do time no Campeonato Brasileiro, tá? Ele tem culpa, mas para mim, bicho, com o elenco que dão para ele, com a avaliação errada que fizeram antes, com o não cumprimento da promessa que fizeram para ele, com os desfalques do Corinthians e com principalmente os erros individuais dos jogadores nos jogos, um goleiro que falha, o outro que faz o pênalti, o outro que perde o gol sem goleiro, né? Com o Corinthians criando volume e tudo mais, finalizando mais que o adversário, tendo mais a bola, cara, para mim o Dorival é o menos culpado. Então bora lá, tem muita informação pra gente falar, tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar falando de mercado da bola? Bora então falar de mercado da bola do Timão. Bom, para começar, tem a informação sobre o Agustín Anello, jogador de 23 anos de idade, está no Boston River, do Uruguai, é norte-americano, é atacante. O Corinthians tem uma negociação acontecendo para ter esse jogador caso caia o transferban, e eu já adianto para vocês que isso está pegando muito mal dentro do clube, né? Há um receio muito grande de que seja uma contratação que vai onerar o clube e não vai trazer retorno dentro de campo e nem fora de campo, nem financeiro. Por ser um jogador, um atacante tão jovem, norte-americano, que está num clube pequeno do Uruguai, enfim, o Corinthians está negociando. Não é pequena a chance de trazer esse jogador, mas não tá pegando bem. Não pegou bem. Essa informação que eu tenho para passar para vocês, não pegou bem a busca do Fabinho Soldado por este jogador. Fabinho Soldado vem sendo questionado, vocês souberam aqui em primeira mão que está rolando pressão para cima dele, e esse não é o tipo de jogador que o clube espera que ele contrate, tá? Ah, mas não tem dinheiro e tal. Aí vem a tal da criatividade, um exemplo eu vou dar o Vitinho. Vitinho é um jogador que o Corinthians conseguiu buscar e tudo mais, e não houve questionamentos nesse sentido. Agora, o Agustín Anello aqui é um jogador que tem muita gente com uma pulga atrás da orelha, se é um jogador que o Corinthians deveria mesmo trazer ou não. Por isso, eu não sei, viu, se essa negociação não vai acabar melando, mas ela está acontecendo. Ainda falando sobre o mercado da bola, é importante vocês saberem, o Corinthians afastou o Héctor Hernández, o espanhol. O Corinthians está negociando com 2 clubes que demonstraram interesse no Héctor Hernández. Qual que é a questão aí? O Héctor Hernández ganha mais ou menos R$500 mil por mês de CLT. O Corinthians quer que o clube, seja lá qual for, assuma este salário. O Corinthians tem uma parte menor de direito de imagem que vai ter que continuar pagando e deve luvas a ele também. De novo, mais uma daquelas que o Augusto Melo disse que estava tudo em dia e não estava. Aliás, esses transferbans todos aí, né? Garro, Félix, enfim, Matias Rojas. E olha, vou te falar, a gente já soube do Bidu, a gente já soube do
agora do Héctor Hernandes, cara, o Augusto Melo falou tanto dos seus antecessores, e é isso, o cara saiu contratando e não pagando ninguém, e agora a bomba tá aí para estourar para todo mundo, e ainda tem a pachorra de vir a público e dizer que estava tudo em dia, que estava tudo certo, é inacreditável. Mas enfim, o Corinthians tem esse problema com o Héctor Hernandes, a ideia é parcelar o que o Corinthians já deve para ele de luvas, continuar com o direito de imagem, mas repassar integralmente o salário dele para este clube e rescindir o contrato com o Corinthians. O plano é esse, fazer um acordo, mas não na justiça, ali no papel de parcelamento, rescindir e liberar o jogador, tá? É para isso que o Corinthians está trabalhando. Santos Laguna, o Corinthians há alguns dias, hoje é sábado, se eu não estiver enganado foi na quinta ou na quarta-feira passada, eu não tenho certeza, o Corinthians fez a tal da proposta de 70%. Vocês souberam aqui em primeira mão que o Santos Laguna queria 70% do valor à vista, quase 24 milhões de reais. O Corinthians fez a proposta de 70%, mais um parcelamento do demais, né? O Corinthians deve cerca de 34 milhões de reais ao Santos Laguna. Está aguardando uma resposta. Há uma expectativa grande que até segunda-feira essa resposta venha e o Corinthians consiga este acordo para derrubar o transfer ban e correr para o mercado. O que o Corinthians quer no mercado? 2 atacantes, tá? Isso é informação para vocês. O Corinthians quer 2 atacantes. Faltam 10 dias, aí 9 dias para acabar o período de transferências internacionais, a janela, e o Corinthians quer trazer 2 atacantes. O Dorival Júnior falava muito de 4 reforços, já chegou o Vitinho, se trouxer mais 2 atacantes, não vai bater os 4, mas o Corinthians entende que é o que dá para fazer dentro das circunstâncias, dentro do contexto. 2 atacantes, um mais centroavante, o outro mais velocidade, mais beirado pela ponta, é o que o Corinthians está atrás nesse momento e lutando para conseguir, tá certo? Então, falei de Santos Laguna, né, 70%, aguardemos, o Agostinho não pegou bem, mas o Fabinho está negociando, e o Corinthians quer 2 atacantes para o momento que acabar, que derrubar o transfer ban com essa expectativa. E o Héctor Hernandes, é isso, aguardemos porque o homem está indo embora. Ainda tem a situação do Memphis Depay, quero falar para vocês sobre a situação do Memphis Depay. O Corinthians, dia 20 de agosto, tinha que pagar ao Memphis Depay 11 milhões de reais pela bonificação das metas que ele bateu. 11 milhões de reais, dia 20 de agosto. Pagou? Não, não pagou. Estava conversando com o jogador para fazer esse parcelamento. Lembra que eu falei aqui lá atrás que o Corinthians estudava, não falei que ia rescindir, estudava, rescindir, porque o Corinthians falava assim, a gente precisa rever o contrato ou rescindir o contrato. Continuar com este contrato vai ser algo completamente inviável. Claro que o Stabile não poderia falar isso na coletiva, por isso que ele falou, não, tem um contrato e vamos cumprir, normal, ainda mais na véspera de um derby, mas o fato é esse, o Corinthians está de novo sentado com o staff do Memphis para tentar negociar, porque o Corinthians não tem condição de manter este contrato. Quando eu digo que o Memphis é muito caro para o Corinthians, é isso. Ah, mas ele faz gol, mas ele... Não, tudo bem, ele faz gol. Ah, mas caro é o Jonathan Cafu. Claro, caro é o Jonathan Cafu também. Não quer dizer que o Corinthians hoje tem condição de pagar o Memphis Depay. Por causa de vários Jonathan Cafus que o Corinthians contratou aí nos últimos anos, a verdade é essa, hoje o Corinthians não tem condição de assumir um contrato desse com o Memphis Depay, a prova está aí. De novo, não conseguiu pagar e de novo vai depender aí, entre aspas, da boa vontade do jogador, porque não tem essa grana. Tá? É isso, vai tentar parcelar e o pior, dia 20 de agosto venceu os 11 milhões de reais da bonificação. Dia 9 de setembro, agora aí, 9 de setembro, vai vencer a primeira parcela das luvas do Memphis Depay, que é 2 milhões de euros. Estamos falando aí de uns 12 milhões de reais. É dinheiro pra caramba. Se você pegar 70% de 34 milhões, mais ou menos uns 24 milhões, 23 e pouco, né, para pagar o Santos Laguna, mais a bonificação do Memphis, mais as luvas, nós estamos falando de cerca de 46 milhões de reais, que aí num intervalo menos de um mês aí o Corinthians vai ter que arrumar para desembolsar. É muito dinheiro, é muita coisa. Ainda quer contratar 2 atacantes, uma situação financeira, enfim, desastrosa do Corinthians. A situação, de fato, não está fácil, mas esse é o plano do Corinthians. É para isso que o Corinthians está trabalhando neste momento, tá certo? Falei também aqui, rapidinho, aliás, vendo minhas anotações, avisando vocês, Martínez, de 4 a 6 semanas fora. Por quê? Pô, mas não dá para jogar com a mão enfaixada? Muita gente fala isso. Dá, mas o problema do dedo quebrado, os médicos me explicaram o seguinte, você quebra o dedo, ele tá ali em processo e tal, tá calcificando. Se você quebrar o mesmo dedo, isso pode gerar um problema muito grande.
O jogador pode ficar com o dedo torto para sempre, enfim, pode ser muito mais difícil reconstruir e tudo mais. O receio é ele quebrar em cima já da fratura. Esse é o receio. Por isso que o Martínez deve ficar aí de 4 a 6 semanas fora. Vamos ver, cada um reage de um jeito, mas pelo menos um mesinho ele deve ficar de fora, tá certo? Memphis Depay, o Corinthians está na expectativa para que o Memphis Depay jogue contra o Palmeiras. Ele já está treinando com bola. O jogo contra o Atlético Paranaense é na quarta, né? Dificilmente ele vai ter condição, ainda mais sendo um jogo no sintético. Então o Corinthians está trabalhando com a expectativa de ter o Memphis Depay contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense, um jogo da volta da Copa do Brasil, o que já seria um ganho, porque já se imaginava que no cenário otimista ele viria contra o Atlético Paranaense no segundo jogo. Esse era o cenário otimista. Então, o Memphis Depay, se conseguir jogar contra o Palmeiras, vai ser aí, de fato, uma notícia importante para o Corinthians, para essa sequência de Campeonato Brasileiro. Que mais? Quero falar com vocês sobre contas bloqueadas. Contas bloqueadas. O Corinthians teve as contas bloqueadas no final dessa semana, se eu não estiver enganado, foi sexta ou quinta-feira agora que passou. E explico por quê. O Corinthians sofreu embargo de uma ação, perdeu uma causa que já estava perdida e o advogado executou os honorários. E qual que é o problema? Essa ação é uma ação que vai cair lá na RCE. Só que honorário de advogado, ele não entra na RCE. Ele é considerado caráter alimentar. Então ele não se submete à RCE. O Corinthians perdeu o prazo. Isso é um caso lá de abril, quando o Vinícius Cascone era o diretor jurídico. O Corinthians simplesmente perdeu o prazo e por causa disso o Corinthians teve aí as contas bloqueadas. Por causa de quê? Mais ou menos R$1 milhão. O valor é esse, R$1 milhão. O Corinthians precisa agora ou pagar esses honorários ou então chegar a um acordo com o advogado para desbloquear as contas. Mais uma vez o Corinthians então com as contas bloqueadas e tendo que correr atrás para desbloquear a conta, para derrubar o transfer ban, para conseguir atrás de 2 atacantes, que é o que o time tá querendo, o clube tá indo atrás aí para esses próximos dias, enquanto também busca aí cerca de R$46 milhões para pagar o Memphis, de tudo que deve a ele e também junto com o transfer ban. Olha, é bastante coisa e nesse domingo ainda tem o Vasco em São Januário com todos os ingressos vendidos. Vasco meteu 6 no Santos, perdeu para o Juventude, pega o Corinthians. A situação na tabela, aliás, é muito semelhante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, tabela do Campeonato Brasileiro, vou ver lá agora nesse sábado à noite. O Corinthians está em 14º com 22 pontos e 20 jogos. O Vasco tem 19 pontos e 19 jogos. Ou seja, o Vasco tem em pontos perdidos exatamente 3 pontos a menos, dá para buscar o Corinthians praticamente a mesma campanha. Importantíssimo, fundamental o Corinthians vencer essa partida, muito por causa dessa questão dos jogos, porque olha só, o Corinthians tem 20 jogos, o Santos embaixo tem 19, o Vasco tem 19, aí o Vitória tem 20 também, mas embaixo, Juventude 19, Fortaleza 19, o Corinthians está com mais jogos do que a galera de baixo, e não está ganhando. Vai pegar um adversário direto, jogo importantíssimo para os dois lados, né? Aquele famoso jogo de 6 pontos, e um Corinthians com o Ranieri suspenso, sem o Martínez, sem o Carrilho, sem o Memphis, sem o Yuri e com o Garro meia boca, apostando na molecada, e é assim que vai ter que ser. É assim que vai ter que ser. Pelo menos o Vitinho talvez tenha uma condição muito melhor de jogar agora. Muito melhor de jogar agora. Talvez seja mais útil, mais importante. De repente, Guinegão, o Kaique, você vai ter ali ainda podendo usar o Dieguinho, o Luiz Gustavo, que é o Bahia, junto com o Vitinho, com o Garro mais ou menos, mas enfim, é o Garro. Breno Bidon, o duro é ali atrás, né, porque é Rian, o Maicon voltando de lesão. Olha que situação, cara. E a galera ainda quer culpar o Dorival. Aí você assiste o jogo, o Corinthians finaliza 16 vezes, cria volume, empurra o adversário. Caraca, não vejo como uma troca de técnico fosse útil para o Corinthians nesse momento. Senhores, vamos falar de eleições? Então bora lá falar de eleições de segunda-feira. As eleições do Corinthians vão acontecer nesta segunda-feira. Só os conselheiros podem votar e eles vão decidir o presidente para esse 1 ano e 5 meses que temos aí pela frente, até o final de 2026. Esse é o mandato. Osmar Stabile, Antônio Roque Cittadini e André Castro são os candidatos para este curto período. Se o Antônio Roque Cittadini e André Castro vencerem, Osmar Stabile continua como vice-presidente ao lado de Armando Mendonça. Olha a situação. Agora, se Osmar Stabile vencer, tudo continua como está, ele como presidente, Armando Mendonça como vice, não teremos nenhum outro vice nesse momento.
Só que a situação do clube não deve ser a mesma. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vocês souberam aqui em primeira mão que Alex Brasil, executivo da base, está bastante pressionado. Vocês viram aí a matéria da Gazeta Esportiva, por causa do caso do Cauê, por causa de tudo que ele fez durante a gestão Claudinei e Valmir. E diversas outras situações que aconteceram dentro do Corinthians nos últimos tempos. Tá? Não é de hoje a aproximação dele com o Igor Svenbrucker, que era aquele empresário trazido junto com o Augusto Melo. Ele que indicou o Alex para o Corinthians. Foi o Igor que indicou o Alex para o Corinthians. Então, essa situação dele ser indicação do Igor, de tudo que ele fez na base com esse histórico recente aí, não considerado que não foi nada positivo, e agora esse caso do Cauê, deixaram o Alex Brasil bastante pressionado, assim como o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado, se você for buscar quem que o Fabinho Soldado trouxe que deu certo, né? Porque tem jogadores ali, o André Ramalho veio quando o Fabinho Soldado já estava lá, mas não foi o Fabinho Soldado que trouxe, assim como o Anrileri não foi a família Dias que ligou lá, assim como o Memphis Depay também não tem nada a ver com o Fabinho Soldado, foi o Cascone junto com o Pedro Silveira, e você tem ali uma série de jogadores. O Fabinho Soldado tem muito mérito pelo Hugo Souza. Hugo Souza, e dizem que o Martínez ele teve uma participação. Todos os demais que deram certo não tiveram muita influência do Fabinho Soldado, né? Não foi ele o responsável por ir atrás, pelo nome ou pelas negociações. Ele participou de alguma maneira e tudo mais. Em compensação, se você pegar Charles e outros tantos jogadores aí que foram contratados e que não vingaram, além de jogadores que saíram, agora como o Léo Maná, que saiu de graça, o Corinthians com esse elenco desequilibrado, com essa falta de peças, com a promessa que ele fez pro Dorival que ele não cumpriu. Enfim, o trabalho do Fabinho Soldado está sendo muito questionado. Já foi questionado lá atrás daquela história do Memphis Depay, agora também com essa história do Cauê, que ele deixou o jogador ser relacionado para 2 partidas e o jogador com um contrato lá de 14, uma multa de 14 milhões de reais aqui para o mercado interno, e não percebeu, não se atentou, disse que não percebeu, de que não sabia, de que, enfim, comeu bola, há até uma desconfiança se ele realmente comeu bola ou se não, né? Então assim, o Fabinho Soldado ele está muito pressionado. Há um entendimento interno lá de que o Fabinho Soldado é um ótimo gerente, tá? É um cara que, poxa, olha, para blindar elenco, cuidar do CT, pensar aqui na organização, isso é uma coisa. Agora, demais, para ir atrás, para contratar, para trazer jogador, tem muita reclamação, casos de negociações que chegaram, que ele não topou fazer a negociação e o jogador saiu de graça, a empresa de logística que ele trouxe, e ela custa muito mais para o Corinthians do que custava, uma empresa que ele trouxe do Rio, casos que ele fez com um empresário amigo dele, que também é do Rio de Janeiro, o pessoal do Scout que ele também trouxe para o Rio de Janeiro, há uma sensação de que ele isolou o CT só com as pessoas amigas dele lá do Rio de Janeiro, um cara centralizador, que não troca, não dá muito espaço para ninguém, enfim, e que quando você olha para o time de futebol, você percebe um elenco cheio de problemas, né? Não fez as contratações antes do Transferban que prometeu fazer, não conseguiu encontrar soluções, os jogadores que ele trouxe, nenhum deles vingou como se imaginava, a não ser o Hugo Souza. Então assim, tem muita gente incomodada com o trabalho do Fabinho Soldado dentro do Corinthians, negócio também da concentração, a diretoria quer que concentre antes dos jogos e ele está liberando jogadores para não concentrar antes dos jogos. Tem muita insatisfação acontecendo dentro do Corinthians de diversas áreas por causa do trabalho do Fabinho Soldado, que do outro lado tem respondido nos bastidores dizendo que está sendo fritado. Mas, de fato, não é uma questão que ele está sendo fritado, ele está sendo avaliado. O trabalho dele está sendo avaliado pontualmente, caso a caso, e eu estou aqui só resumindo para vocês alguns casos. E há muita discordância e incômodo com várias dessas situações dentro do Corinthians. Tá? Então, o que é a tendência? A tendência é se o Osmar Stabile vencer, que o Fabinho Soldado ele pode ser demitido? Pode, mas ele também pode ficar e ganhar um diretor de futebol, de fato, para o clube ter alguém ali que, ao lado do Fabinho Soldado, também policie o departamento de futebol e o próprio trabalho do Fabinho Soldado. Tá? Isso vai acontecer com qualquer um dos candidatos. Tá? Não é uma situação do Osmar. Há realmente um incômodo com o Alex Brasil, com o Fabinho Soldado, ambos muito pressionados, vocês souberam aqui em primeira mão. Então é o seguinte, se o Osmar continuar, muita coisa deve mudar, vai acabar esse período, entre aspas, de eleição dele, ele vai poder tomar as atitudes dele, a gente muito provavelmente vai ter novas composições de diretorias, novas nomeações, isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida, tem alguns nomes que eu já sei que eu prefiro guardar por enquanto, vamos aguardar, tá certo? Osmar Stabile, Antônio Roque, Cittadino e André Castro. Pelas minhas apurações, o André Castro é carta fora do baralho, apresentou
apresentou aí nessa quinta-feira, enfim, eu não vou nem ficar entrando em muitos detalhes, vocês viram os problemas todos que foram encontrados e apontados na proposta do André Castro, que não é uma proposta, é só uma intenção que não vem de um banco, é uma factoring que conta com dinheiro, muitas vezes, de dívidas que ela não vai receber nunca ou num espaço gigantesco. Quando ele fala de $1 bilhão, é até $1 bilhão, até $1 bilhão pode ser R$10, é até $1 bilhão. E aí o investimento mínimo, então, ele fala de 500 milhões, sem muito prazo e sem nenhuma certeza e convicção de quando isso vai acontecer. Aquele documento assinado de intenção de ir atrás do mercado, não é que tem $1 bilhão, ir atrás do mercado para dizer que vai tentar conseguir esse dinheiro para trazer para o Corinthians e que tem essa intenção. Eu também estou cheio de intenção. E nós percebemos aí em buscas simples, vocês já viram aí nas redes sociais, na internet, nos sites, dos tantos e tantos problemas que foram encontrados em cima da empresa, das pessoas envolvidas nessa proposta. O André Castro, que é um cara que foi da 22, saiu da 22, foi pro lado do Augusto, depois saiu do lado do Augusto. Enfim, é isso, gente. É uma proposta, de fato, que não se sustenta e dentro do clube ela tem sido, de fato, ridicularizada. Isso não é uma opinião, tá? Isso é uma informação, ela tem sido ridicularizada dentro do clube pelas pessoas. O André Castro não tem a menor chance de vencer essa eleição. Roque Tadini também, pelas minhas apurações, Roque Tadini não deve vencer essas eleições, ao que tudo indica, pelo que eu sei que estão sendo costurados ali nos apoios, a não ser que as pessoas não cumpram com o que estão combinando, o que dentro do que está sendo combinado dentro das chapas, Osmar Stabile deve ganhar aí de barbada. Na outra eleição, para vice-presidente do Conselho, a grande importância da eleição é que o vice-presidente do Conselho será o presidente da Comissão de Ética. O grande favorito é o Leonardo Pantaleão. Por que o Leonardo Pantaleão é o grande favorito? Porque o Leonardo Pantaleão também tem conseguido costurar estes acordos. Eu tenho conversado com as pessoas dentro do clube, as lideranças das chapas, e tenho ouvido que a maior parte das chapas, mais uma boa parte dos vitalícios, deve ir com o Pantaleão. Se isso de fato acontecer, ele também vence essa eleição sem grandes problemas. Se ele não vencer a eleição e o Osmar ganhar lá, ele continua na diretoria, ou na diretoria jurídica ou em outro cargo, né? Estuda-se também um cargo de secretário-geral para o Pantaleão, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas a tendência é que ele vença e assuma a presidência da Comissão de Ética, que é quem vai apurar todos aqueles casos lá de cartão corporativo, Armando, Rosala, Rubão, Augusto Melo, todos os casos do Augusto Melo, são 26 casos ali, e o Pantaleão vem com o objetivo aí, com a ideia, com a promessa de zerar isso aí até o final de 2026. Ele é o favorito, mas vai concorrer aí com o Rodrigo Bittar, que fez um trabalho importante dentro da Comissão de Ética recentemente, não entrou naquela onda lá, daquela invasão do dia 31 de maio, foi um cara muito sereno naquele momento, ele tem o apoio da Chapa 82, o que é bom, mas é um problema também, né? Eu tenho explicado isso para vocês, isso também não é opinião, é informação. A Chapa 82 dentro do Corinthians, o movimento Corinthians Grande, ele está cada vez mais isolado, ele está crescendo, mas ele está ficando cada vez mais isolado, porque quando eu converso com pessoas de um lado e do outro, que hoje o Corinthians é muito polarizado, entre aquela turma que apoia o Augusto e a turma que foi contra o Augusto, que dentro da turma que foi contra o Augusto, vários se opõem, mas ali se uniram para ir contra o Augusto, né? Quando você conversa com os dois lados nem suportam falar do movimento Corinthians Grande da Chapa 82. O Rodrigo Bittar, ele tem o apoio inteiro da 82, mas isso vai ser suficiente para ele vencer o Leonardo Pantaleão? Aparentemente não. Ele precisa de mais. Ele precisa de muito mais do que isso. Se ele tem mais votos, mas são votos aqui, ali e tal. O grosso da chapa, ainda não, pelo que eu estou sabendo. Então, vamos aguardar. Na eleição tudo pode acontecer, os acordos estão sendo costurados, até amanhã é dia, até segunda-feira é dia, e é isso. E ainda tem o Peterson, né? Eu tô falando aqui, o Peterson Couto Ramos. O Peterson estava na invasão do dia 31 de maio. O Peterson foi quem entrou na justiça para tentar, de várias maneiras, absolver o Augusto Melo e deixar o Augusto Melo na presidência. É um apoiador assíduo do Augusto Melo, é um dos que pode ser punido, até expulso do clube pela invasão no dia 31, e, cara, surpreendentemente, ele quer ser o presidente da Comissão de Ética. É isso. Peterson se colocou como candidato. A turma que apoia Augusto, não todos,
mas aquela mais radical, muito liderada pelo Roberto Libanês e tudo mais, estes devem votar no Peterson, que são esses caras que estão nessa luta com o Augusto Melo aí o tempo todo. Esses devem votar no Peterson, mas pelo que eu sei, isso não dá, é menos do que o mínimo para ele sequer concorrer nessa eleição. A eleição de fato parece se concentrar entre Pantaleão e Bittar. A gente vai ter que aguardar para ver no que vai dar. O Pantaleão, neste momento, pelo que eu escutei, como favorito, o Peterson, assim como o André Castro, não deve ter força suficiente para essa briga. E, cara, é inacreditável. O Peterson, depois de tudo que ele fez, eu soube até que dentro do grupo do Conselho Deliberativo no WhatsApp, quando avisaram que ele seria candidato, houve ali uma revolta muito grande por ele ter sido uma das pessoas que estava no dia 31 de maio invadindo aquilo ali, tentando colocar o Augusto Melo à força, e depois todas as ações que ele entrou na justiça para tentar apoiar também o Augusto Melo, mesmo diante dos fatos expostos pela polícia e pelo Ministério Público que agora estão na justiça. Tá certo, gente? Olha só, muita coisa, né? É muita informação, muita coisa acontecendo. Vocês não têm noção dos bastidores. Ontem teve o Armando Mendonça indo pra cima do tal do Pastor Mala, que eu esqueci o nome dele, por causa de um post dizendo que gravou o Adriano, irmão do Duílio. Aí o Pastor Mala não tinha prova disso, teve que apagar o post. O Armando ficou numa situação desconfortável dentro do clube. Enfim, cara, o clube está fervendo. Domingo tem jogo, tem pós-jogo de Salazar na sequência, segunda-feira a gente tem a eleição e promessa aqui, bora bombar a Salazar TV, bora gravar muito vídeo por aqui, porque essa semana realmente foi difícil, mas agora a gente vai entrar no eixo e esquematizar uma rotina e bora fazer live, né? Tá na hora de fazer live, vamos conversar sobre isso também. Valeu? Deixa o like aqui pra mim, te agradeço, se inscreve aqui no canal também, se cuidem e aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.